Bom dia, a Canção Nova Notícias, edição da manhã está começando e já vamos dar uma olhada aqui no céu da capital paulista. Por aqui, segunda-feira chuvosa, a máxima chega aos 25 graus. Essa semana tem muita atenção para toda a região sudeste. De acordo com a Defesa Civil Nacional, nos próximos dias pode ter chuvas fortes, alagamentos, inundações e deslizamentos de terra. Aqui no Canção Nova Notícias você fica bem mais perto do Papa. Vamos te mostrar os principais momentos de uma entrevista que Francisco concedeu ontem à noite a uma TV italiana. O Santo Padre fez ainda um apelo à vida, especialmente pelos idosos, doentes e crianças impedidas de nascer. Vamos conversar também sobre saúde? Tem alerta sobre o consumo de chás e a luta para conscientizar sobre o lúpus, que é uma doença crônica incurável, mas que pode ser controlada com um diagnóstico precoce e tratamento médico individualizado. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Canção Nova Notícias. E vamos para esse primeiro intervalo dando uma olhada no céu de Brasília. Lá no Distrito Federal, o dia vai ser de sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Os termômetros ficam entre 19 e 25 graus. Durante quase uma hora, o Papa Francisco comentou temas caros ao seu pontificado. Entre esses assuntos, destacou o amor a Jesus Cristo, a necessidade da oração e o futuro da Igreja. E alertou ainda que não devemos compactuar com o mal. A conversa foi ao ar na noite desse domingo, numa entrevista concedida à TV italiana. Francisco tocou em diversos temas, desde a guerra que deve acabar, migrantes que precisam de ajuda, preservação da natureza e o cuidado com a casa comum, relação entre pais e filhos e gostos musicais. Mi hanno detto no, non c'è nessuno, ma proprio lì c'era un giornalista. Sobre o futuro da igreja, o Papa Francisco disse imaginá-lo como imaginado por São Paulo VI com o Evangelho Nunciandi, uma igreja em peregrinação. Acrescentou que o maior mal da igreja é a mundanidade espiritual e o clericalismo, uma perversão que gera rigidez. Nesse caso, a ideologia ocupa o lugar do Evangelho. Apontou que o caminho é colocar Jesus no centro. No escândalo da cruz do Verbo encarnado está o futuro da igreja, afirmou. Também comentou que gosta de música clássica e tango. Em relação aos amigos, afirmou ter bons amigos, poucos, mas verdadeiros, e que mantém com eles uma relação normal. Destacou ter necessidade de amigos, e foi por esse motivo que decidiu não morar num apartamento pontifício, a necessidade de relações humanas. Para falar sobre a preservação do planeta, lembrou uma canção de Roberto Carlos, na qual um filho pergunta ao seu pai por que é que o rio já não canta. O rio não canta, destaca o Papa, falando das mudanças climáticas, porque já não existe mais. Lembrando sua infância, recordou que sonhava ser açougueiro. Acabou estudando química e desejava seguir a medicina, porém, ao ouvir o chamado de Deus, seguiu a vocação sacerdotal. Ao final, Francisco pediu orações por ele. I papi che erano prima erano santi. Já no encontro com os peregrinos na Praça São Pedro, o Papa Francisco recordou da celebração do Dia da Vida na Itália. Reafirmou que toda a vida deve ser protegida. Ao comentar a proteção à vida, Francisco fez um apelo por todos, especialmente por idosos, doentes e crianças impedidas de nascer. E citou 2 exemplos. Um caso no Marrocos, em que a população se mobilizou para salvar uma criança que infelizmente não resistiu. E outro episódio na Itália, de um imigrante que sofria de câncer terminal e desejava voltar ao seu país para abraçar seu pai antes de morrer. Ao tomar conhecimento desse desejo, italianos recolheram ajuda e realizaram seu sonho. Francisco afirmou que essas histórias revelam os santos dos nossos dias. O Papa fez ainda um apelo recordando o dia contra as mutilações genitais femininas. Tal prática humilha a dignidade da mulher. É um atentado contra sua integridade física. Ao recordar o dia de Santa Josefina Bakhita, Francisco denunciou o tráfico de pessoas, uma ferida profunda baseada em interesses econômicos, sem nenhum respeito às pessoas.
Exortou todos aqueles que têm responsabilidades a agirem de modo firme contra o abuso de mulheres e crianças. E agora a gente volta aqui para o Brasil com uma boa notícia para quem vai às compras. Mesmo com o preço da carne de boi em alta, esse valor deve sofrer uma redução ao longo dos próximos meses. A Aline Messi explica para a gente como será isso. Bom dia, Aline. Bom dia, Delita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Pois é, Delita, amanhã de chuva intensa aqui em São Paulo e a gente vem com uma notícia positiva. Muita gente está comprando carne, suína, frango para substituir a carne bovina por conta dos preços que estão elevados. Mas a tendência é que nos próximos meses esses preços diminuam pelo menos um pouco, né? É porque o milho e a soja, que são os principais componentes das rações desses animais, vão diminuir o preço e isso vai impactar sim no preço da carne bovina. Mais cedo eu conversei com o Diego Pereira. Ele é economista da Associação Brasileira de Supermercados e me contou um pouquinho mais sobre isso. Vamos conferir. Acreditamos que agora para o primeiro trimestre de 2022, o preço dos principais cortes de bovinos entram em estabilidade. Isso é fruto da elevação na oferta de soja e de milho. Lembrando que essas commodities representam 70% do custo de produção da proteína animal. O mercado internacional já interpretou esse aumento na oferta e vem reduzindo os preços negociados dessas commodities. Dessa forma, acaba aliviando o custo de produção das proteínas animais. Mas devemos lembrar que toda a cadeia ainda sofre pela elevação do custo de energia e de combustíveis. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou um alerta em relação ao consumo de produtos como a marca 50 Ervas Emagrecedor, que já é proibida aqui no Brasil desde 2020. A Aliana Nunes traz mais informações sobre esse assunto lá direto de Brasília. Bom dia, Aliana. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Isso mesmo, a Anvisa explicou que o 50 Ervas Emagrecedor é um medicamento que ainda não tem regularização no país e que, por isso, a comercialização desse medicamento acontece de forma clandestina. O alerta veio após uma mulher de 42 anos morrer na semana passada em São Paulo após ingerir esse produto que promete aí uma perda de peso rápida. Fica o alerta então. Ainda sobre a Anvisa, a agência também divulgou que recebeu 30 pedidos de regularização dos autotestes aqui para serem ofertados no Brasil. Só que até o momento, somente 3 fabricantes tiveram então a análise concluída. Caso esse registro seja feito pela Anvisa nos próximos dias, a expectativa é que o autoteste chegue ao consumidor brasileiro até março de 2022. Nós vamos falar também de abono salarial, porque começa a ser pago amanhã e segue até o dia 31 de março, com a promessa de injetar na economia brasileira cerca de 20 bilhões de reais. 22 milhões de trabalhadores devem receber o benefício, que estão aí inscritos no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, que trabalharam formalmente por até 30 dias em 2020 e que recebem até 2 salários mínimos. Adelita. Obrigada, Liana. Uma boa semana de trabalho aí para você. A seguir, um alerta para chuva forte nos próximos dias. Agora a gente sai com imagens do céu de Florianópolis. Por lá tem sol com algumas nuvens e termômetros entre 21 e 27 graus. O presidente russo se encontrou com o presidente chinês para conversar sobre a situação da Ucrânia. José Miguel Encarnação de Macau nos conta mais detalhes. Os dois presidentes discutiram a situação na Ucrânia, tendo o presidente Xi Jinping colocado-se ao lado do presidente russo na questão da Ucrânia, dizendo que também concorda com o presidente Putin quando este diz que a NATO não deveria estar a expandir-se para leste, pois foi aquilo que ficou acordado entre a NATO e a Rússia após o fim da União Soviética. Durante este encontro, o presidente russo e o presidente chinês assinaram 15 acordos comerciais,
nomeadamente para a distribuição de gás e de petróleo da Rússia à China, e da China à Rússia irão cada vez mais seguir matérias-primas com taxas de comércio muito mais baixas, o que é uma tendência que se tem verificado nos últimos anos. Após este encontro, o presidente Vladimir Putin dirigiu-se ao Ninho da Andorinha, o Estádio Nacional em Pequim, onde assistiu ao lado do presidente chinês à abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. A tensão entre a Rússia e a Ucrânia é o principal destaque internacional desta segunda-feira. O The New York Times destaca: tensão na Ucrânia entra em fase crítica. Emmanuel Macron procura mediar. O presidente da França vai visitar Moscou e Kiev nesta semana, com a esperança de evitar uma guerra e acalmar as queixas russas. Macron espera a solução histórica para a crise na Ucrânia. Este é o destaque do britânico The Guardian. O líder francês vai para Kiev nesta terça-feira e está otimista de que pode garantir a paz, apesar dos Estados Unidos dizerem que a Rússia está na iminência de uma invasão. Após uma enxurrada de atividades diplomáticas, que incluiu conversas com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, neste fim de semana, e 3 telefonemas a Putin, Macron chega a Moscou nesta segunda-feira, buscando uma redução da escalada do tenso impasse nas fronteiras orientais da Ucrânia. Conflito na Ucrânia pode gerar milhões de refugiados. Este é o destaque do alemão Deutsche Welle. A ação militar, que é a maior corrida desde a Segunda Guerra Mundial, poderia levar a região a experimentar novamente um fluxo de refugiados que pode somar até 5 milhões de pessoas. Segundo o relatório divulgado pelos Estados Unidos, a invasão russa geraria refugiados em direção aos países vizinhos e Europa Ocidental, principalmente através da Polônia. A semana aqui no Brasil começa com o avanço de uma frente fria na região sudeste. Deve chover muito na Grande São Paulo, em grande parte do interior e litoral paulista, também em todo o Rio de Janeiro. Os temporais podem provocar alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra. Com o solo já saturado de água, a chance de novos problemas é muito grande, principalmente em cidades como Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. A Defesa Civil Paulista já emitiu um alerta para chuvas fortes. Além da chuva intensa, as temperaturas também diminuem. No Rio de Janeiro, os termômetros ficam abaixo dos 30 graus na capital, a partir de amanhã. Em São Paulo, as máximas não passam de 25. E também na região centro-oeste, há riscos para temporais. Confira a previsão. O sol predomina no interior da região sul. Chove apenas no sul do Rio Grande do Sul e do norte do Paraná ao leste de Santa Catarina. Tempo instável também no litoral e nordeste do Paraná. Muita chuva sobre São Paulo, Rio de Janeiro e boa parte de Minas Gerais. No leste do Espírito Santo, sol e chuva fraca sem grandes volumes. Chove em vários momentos do dia entre o centro e norte do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal. Tempo firme apenas no sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul. No norte, chove forte em Roraima, Amazonas, Acre, Tocantins, Amapá, Rondônia e Pará. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuva com riscos de raios. Para o Nordeste, chuva intercalando com períodos de sol no Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. Tem pancadas isoladas no Ceará, sul e leste baiano e litoral de Sergipe. Tempo firme do Rio Grande do Norte até o interior da Bahia. Uma das doenças que fazem parte da campanha Fevereiro Roxo. Ainda sem cura, ela pode ser controlada se houver um diagnóstico precoce. O lúpus é uma doença inflamatória crônica autoimune, ou seja, as células brancas do nosso corpo atacam o nosso próprio organismo. Dentre os principais tipos de lúpus existem o lúpus eritematoso, que afeta somente a pele, fazendo com que os sintomas sejam aí manchas avermelhadas, e já o lúpus sistêmico é quando a gente tem um ou mais órgãos internos sendo afetados e podem acarretar sintomas como fadiga, cansaço, emagrecimento rápido e assim por diante.
O diagnóstico do lúpus é feito através da identificação dos sintomas no consultório junto com o médico ou através de exames, como exame de sangue e exame de urina. Dentre os principais exames está aí o exame de sangue, onde há a identificação do anticorpo FAM ou anticorpos como, por exemplo, anti-SM e também o anti-DNA, que são marcadores que ajudam aí a fechar o diagnóstico para lúpus. Já o tratamento inclui a utilização de corticoides, anti-inflamatórios e também antimaláricos, que ajudam a reduzir a atividade do sistema imunológico e, consequentemente, reduzindo aí os efeitos causados pela doença. Então, a pessoa tem que entender que ao ter o lúpus, né, ela vai ter que fazer um tratamento prolongado, que vai exigir aí que ela siga à risca o que foi recomendado pelo médico. Isso inclui uma vida saudável, com exercícios físicos, não utilização de bebida alcoólica, não fumar, fazer então também a utilização correta dos medicamentos, que, como já citados, incluem aí anti-inflamatórios, antimaláricos e também corticoides. E a seguir, vamos conhecer mais uma obra da Rede de Desenvolvimento Social da Canção Nova. A gente volta em 2 minutos, mas antes, veja como está o tempo em Campo Grande. Na capital de Mato Grosso do Sul, dia de sol com aumento de nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima pode chegar aos 30 graus. Vamos agora à Cachoeira Paulista e lá ainda tem muito trabalho bonito da Rede de Desenvolvimento Social da Canção Nova para a gente conhecer. Bom dia, Luciane. Bom dia, esta é a Casa do Bom Samaritano, uma das unidades da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova que presta serviços na área de assistência social há 19 anos. Pessoas em situação de rua e famílias em situação de vulnerabilidade, risco social, são atendidas aqui. A Eliane Pontes é coordenadora da assistência social da rede e vai nos explicar como funciona. Bom dia, Eliane. Que tipo de atendimento as pessoas de rua e as famílias de Cachoeira Paulista recebem aqui? Bom dia. O nosso primeiro compromisso é com o acolhimento e o atendimento das necessidades primárias da pessoa, né? A partir desse atendimento aqui na recepção, eles são direcionados, né, para receber a alimentação, a higiene, ou então os atendimentos específicos, né, do serviço social, psicologia. E após isso também está à disposição deles todos os serviços da casa, que é a arte-terapia, o momento da escuta em grupo, né, as partilhas, as trocas, os direcionamentos, tudo aquilo que tem aqui a serviço daqueles que possam procurar a casa. Eliane, quantas pessoas em média são atendidas? Como ficaram os atendimentos nesse tempo marcado pela pandemia? A capacidade de atendimento da Casa Bom Samaritano é para em média de 60 pessoas ao dia. Mas nesse período, né, nós tivemos uma redução, prezando mesmo pelo cuidado, pela segurança. Então, a tendência aqui é atender diariamente em torno de 20 a 30 pessoas. Obviamente, é muito rotativo esse movimento, né? Porque, como atendemos pessoas em situação de rua, então é muito variável. Mas a nossa capacidade, estamos preparados para atender em média de 20 a 30 pessoas ao dia. Obrigada, Eliane. Lembrando que a Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova é mantida pela Fundação João Paulo II. Para saber mais, acesse social.cançãonova.com. De Cachoeira Paulista, Luciane Marins, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Luciane. Nós ficamos por aqui e nos vemos novamente amanhã, se Deus quiser. Hoje à noite temos um convite para você que é aqui da Grande São Paulo. Venha participar do Cerco de Jericó, na Catedral Nossa Senhora do Líbano, a partir das 7h30. Hoje quem estará lá é o Padre Adriano Zandoná. E depois da missa ele vai conduzir também a adoração ao Santíssimo. Saiba mais no Instagram Canção Nova SP. A gente encerra com imagens lá de Belém do Pará.